Alô, boa noite, graça e paz a todos. Queremos dar as boas-vindas à igreja, aos amados amigos, amigas, todos aqueles que nesta noite de domingo estão nos alcançando, estão nos ouvindo, e nós queremos nesta noite maravilhosa agradecer ao Senhor por tão rica oportunidade que Ele nos concede de podermos prestar um culto de louvor, adoração ao nosso Deus. Nós queremos desejar que nesse tempo juntos que nós vamos passar, como igreja, como povo de Deus, possamos expressar o nosso louvor, a nossa gratidão, expressar com alegria, expressar com firmeza, com convicção, aquilo que o Senhor tem nos proporcionado a cada dia. Portanto, nesta hora, nós queremos fazer uma oração de gratidão, de maneira que possamos juntos, em reverência, fechar os nossos olhos, inclinar a nossa face e podemos em casa, junto à sua família, seus filhos, a sua família reunida no sofá, em torno da mesa, na sala, aí onde você estiver nos ouvindo. Quero convidar você a orar comigo. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos nesta noite de domingo maravilhosa, onde nós podemos fazer muitas coisas, podemos tomar algumas decisões, podemos descansar, podemos compartilhar o nosso tempo em família, podemos nos preparar para nos apresentar ao Senhor nesta noite, apresentar ao Senhor a nossa oferta de adoração, a nossa entrega, o nosso louvor a Ti. Muito obrigado por esta tão grande oportunidade que o Senhor concede à sua igreja, aos seus filhos, a todos aqueles, meu Deus, que têm a fé no Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e tudo que nós formos oferecer, fazer nesta noite, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que a sua igreja seja plenamente edificada através da sua santa palavra, através dos louvores, através da oração, através desse tempo de comunhão que juntos vamos passar aqui neste domingo à noite diante do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nesta hora, quero ler um texto para a introdução e abertura desse culto maravilhoso que nós estamos iniciando diante do Senhor, O texto que eu quero convidar você a estar lendo é o texto base, que nós vamos estar ministrando e tomando como base para a nossa pregação na noite de hoje. O versículo de número 16 de Hebreus capítulo 4, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Veja, que texto maravilhoso, que texto oportuno para essa data, para esse tempo em que nós estamos vivendo, em que o mundo está vivendo de forma embaraçada, isolada, restrita, por conta das circunstâncias que nos encontramos por conta desse coronavírus. Portanto, é um texto que nos desafia, é um texto que nos encoraja, é um texto que nos faz levantar, tirar do embaraço, sair do embaraço, em busca daquele que, com toda certeza, pode nos livrar, nos desembaraçar, nos encorajar para continuarmos uma vida de esperança, de amor e graça.
É um texto que nos convida a nos achegar ao trono da glória de Deus, que nos convida a nos achegarmos mais próximo do Senhor. E é nesse convite, firmado nesse convite, que eu quero levar você a estar comigo, junto, para podermos nós estarmos nos posicionando diante de Deus em culto, para que nesse tempo nós possamos realmente ter ânimo, ter fôlego, ter alegria, ter esperança, ter amor, experimentar o grande amor de Deus, que se derramou na cruz por nós, né? Jesus Cristo veio, derramou-se, se deu voluntariamente por nós. Por isso, nesta hora, eu quero agradecer ao Senhor, porque nós estamos aqui. Nós já oramos, e agora nós vamos agradecer ao Senhor de uma outra forma, a forma de adoração, uma forma de louvor, na forma de gratidão, expressando o nosso mais profundo louvor ao nosso Deus. Do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra,
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Vamos dar continuidade ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que coisa boa, que coisa linda, maravilhosa, nós podemos louvar ao Senhor, né? Expressar a nossa adoração de diversas maneiras, né? E através da música, do louvor, é algo maravilhoso. Mas também a palavra de Deus nos ensina que em Efésios capítulo 4, no versículo 6, ela nos ensina que nós devemos colocar toda a nossa ansiedade, nossas preocupações diante do Senhor. Que coisa boa, né? Que garantia o Senhor nos dá de poder colocar aos pés da cruz, aquilo que tem tirado, né, o nosso sono, tem nos trazido preocupações, aquilo que tem provocado dificuldades, de maneira que você tenha perdido o seu sono, de maneira que você tenha vivido de uma maneira preocupada demais, né? A sua saúde, alguma enfermidade, as decisões que você precisa tomar, sua família, suas dores. Nós queremos neste momento orar de forma intercedendo pela sua família, pela sua casa, pelos seus negócios, pela sua empresa, pela sua vida espiritual, orar pela igreja, orar pelo nosso Brasil, orar pelos governantes, orar por aqueles que têm muito pouco e aqueles que nada têm. Orar por aqueles que estão sem teto, que estão dependendo dos outros para viverem e até sobreviverem. Pessoas que estão vivendo com o mínimo da vida. É um momento onde nós podemos dedicar um tempo de oração em favor dessas vidas, em favor das mais diversas situações que têm levado pessoas aos extremos emocionais. Quero convidar você mais uma vez a fechar os teus olhos e assim vamos interceder, orando nesse sentido. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nesta noite, Deus, através dessa liberdade que o Senhor nos concedeu, de podermos estar aqui reunidos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Redentor. Nós queremos em nome dEle clamar ao Senhor pelo nosso Brasil, pelas mais diversas situações difíceis em que está se encontrando o nosso Brasil. Situação política, financeira, situação espiritual, onde o nosso Brasil, meu Deus, precisa urgente ouvir a voz do Senhor. Nós clamamos pelas igrejas, pelos pastores, pelos líderes, pelos irmãos, pelas decisões a serem tomadas, clamamos pelas necessidades de cada família, meu Deus, que faz parte do seu povo, da sua igreja, e aqueles, meu Deus, que ainda não tiveram encontro com o Senhor, a experiência pessoal com o Senhor, que a partir desta noite, da sua palavra que será ministrada daqui a pouco, meu Deus, eles possam refletir sobre a importância, a necessidade de poder se levantarem, tomarem uma decisão de poder aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Rogamos, meu Deus, pelos enfermos, por aqueles que estão nos hospitais. Rogamos, meu Deus, pelos médicos, pelos agentes de saúde. Rogamos, meu Deus, por aqueles que estão entubados nas UTIs, por aqueles, meu Deus, que ainda, Senhor, não têm, Senhor, a oportunidade de serem tratados. Tenha misericórdia, meu Deus, estende a tua mão e os abençoe, meu Deus, levando o socorro, a cura, levando o consolo, meu Deus, para aqueles que perderam seus entes queridos. É uma noite de salvação, é uma noite de consolo, é uma noite, meu Deus, de esperança,
através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos muitos motivos nesta noite para dedicarmos este tempo de oração ao Senhor, pois o nosso Brasil, meu Deus, está sofrendo, o mundo está, meu Deus, sofrendo, as famílias estão clamando, as pessoas estão, meu Deus, angustiadas. Em nome de Jesus Cristo, queremos colocar diante de Ti toda essa situação, para que em breve, meu Deus, possamos experimentar tempos de refrigério. Meu Deus, que nesse tempo, Senhor, todos aqueles que estão passando por aflições, tribulações, possam, meu Deus, desfrutar, aproveitar esse tempo, de maneira que possam se aproximar do Senhor, de maneira que possam se render, meu Deus, sendo amigo de Deus, andando com Deus, se prostrando diante de Ti. Nós oramos pedindo, meu Deus, que o Senhor venha em nosso favor, através de Jesus Cristo, o sumo pastor, nosso sumo sacerdote, que leva, Senhor, diante de Ti as nossas dores, as nossas aflições, as dores da nossa alma. Aquieta o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos, Deus, ter fé, para que possamos, Pai, confiar plenamente no Senhor e poder desfrutar do descanso, do refrigério, da paz em meio a tantas dificuldades. Nós entregamos tudo em Suas mãos. Oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém, Deus. Agora nós queremos dar continuidade ao culto ao nosso Senhor, pois só Ele é digno desse culto, de toda a nossa adoração, de nosso louvor. Eu quero me voltar para a palavra neste momento, quando nós vamos gastar um breve tempo juntos, meditando num texto bíblico que está em Hebreus capítulo 4, só que agora a partir do versículo 14 até o versículo 16. E nesse texto, nós vamos ter o entendimento daquilo que Deus quer nos ensinar nesse tempo, aquilo que Deus quer falar através desse texto para as nossas vidas nesse tempo de tribulação, de adversidades, de dificuldades. Portanto, convido você a estar com seus olhos abertos, seus ouvidos inclinados, com um coração reverente a esta palavra, não a minha, mas a palavra de Deus, para que juntos possamos desfrutar, beber, comer esta palavra abençoada que o Senhor quer nos dar nessa noite. O texto de Hebreus capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, ou a nossa fé, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que coisa linda, que coisa maravilhosa esse texto para as nossas vidas na noite de hoje. Portanto, você que está em casa, com a sua família, com os amigos, não importa
a maneira como com quem você está, mas importa que nesta hora eu convido você a dedicar esse tempo a essa palavra que é digna de ser ouvida, de ser acolhida, absorvida em nossos corações, em nossa vida. Meus irmãos, a carta aos Hebreus é uma bela carta. É um texto extraordinário. São escritos preciosos que foram dedicados a uma comunidade de cristãos hebreus que estavam vivendo tempos de perseguição, tempos de tribulação, tempos de adversidades, perseguidos, atribulados. E chegou um momento que eles estavam quase que sucumbindo da fé. Portanto, esta carta preciosa chegou num momento muito oportuno e precioso para aquela comunidade cristã. Como também chega para mim e para você nessa noite, nos dias de hoje. A carta aos Hebreus é uma voz que se levanta em tempos de crise e adversidade em favor dos desanimados, com o propósito de trazer a boa ordem espiritual a uma comunidade cristã, cuja relação com Cristo, o Filho de Deus, estava fora do prumo espiritual. Pessoas desencorajadas, desanimadas. É certo que esses escritos foram endereçados a vários grupos de cristãos hebreus, espalhados por várias regiões, por conta dessa perseguição intensa imposta pelo imperador romano. À medida que eram confrontados, aqueles irmãos, por tal perseguição, aqueles irmãos hebreus eram tentados a abandonar qualquer identificação com Cristo. Provavelmente, dentre aqueles irmãos perseguidos, desanimados, existiam aqueles que, embora atraídos pela mensagem de salvação, mas que ainda não tinham assumido um compromisso de fé em Jesus Cristo. Por isso estavam desanimados. Porque exatamente estavam desalinhados com Deus. A fé estava abalada. Por conta desta debilidade espiritual, bem como firmados em frágeis convicções acerca das práticas religiosas dos sacrifícios levíticos do templo em Jerusalém, eles eram tentados ao desânimo em meio à crise. Apesar da religiosidade e dos sacrifícios do antigo sacerdócio, esse sistema religioso não foi suficiente para sustentar uma fé viva, tão necessária em tempos de crise, de dificuldades, de tribulação e de circunstâncias difíceis. Por estas incertezas, por esta fé fragilizada, alguns encontravam-se escalando o muro espiritual da fé, por não saberem de que lado eles queriam ficar, se do lado de Cristo ou da religião. Alguns são levados a descarrilar da fé, da esperança e até mesmo da própria vida. Por esta razão, o escritor desta carta, desta bela carta, ele enfatiza a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo, a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico. Nesse tempo de crise, de incertezas, de luto, para milhares de pessoas espalhadas pelo planeta Terra, eu quero nesta noite te dizer que não existe uma fórmula, não existe uma fórmula mágica, não existe uma mágica infalível para curar a minha e a sua dor nesse tempo. O que existe, entretanto, uma coisa é certa:
existem 3 atitudes imprescindíveis que você deve tomar, que ajudarão você a suportar a dor e a crise em que nós estamos enfrentando. Saiba que você não está sozinho nessa luta. Veja que essas 3 atitudes que você deve tomar está firmada em uma pergunta, que é o título da nossa mensagem, da nossa fala nessa noite. Qual é o título? Como devemos proceder em tempos de crise? Portanto, quero destacar 3 atitudes dentro desta linha de pensamento, dentro desse contexto, desse texto em que nós acabamos de ler. 3 atitudes que eu e você, todo aquele que está vivendo tempos de tribulação, está enfrentando dificuldades, deve proceder. Primeira atitude, confiando em Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Veja, a parte A do versículo 14 do texto proposto, ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Veja que eu estou colocando o verbo no gerúndio. O verbo confiar. Por quê? Estou colocando no gerúndio porque nos dá uma ideia de que não devemos apenas confiar, mas continuar confiando. O verbo no grego nos traz, o verbo confiar no grego traz a ideia de algo que começa e não termina. Algo que tem início, mas não tem fim. E a nossa fé é assim. Ela precisa continuar. Ela precisa ter continuidade. Por isso coloquei o verbo confiar no gerúndio, porque nós precisamos continuar confiando no sumo pastor. Sabe por quê? Porque há momentos em que nós queremos desistir, queremos desanimar, mas é preciso continuar confiando até o fim. Por isso, coloquei o verbo no gerúndio. Meus amados, é certo que cada um de nós, cada pessoa, cada ser humano, reage e se comporta de forma diferente diante das adversidades, diante da tribulação, diante das aflições deste mundo mau, diante da vida. Veja que alguns têm uma capacidade de enfrentamento, alguns têm uma capacidade de resiliência extraordinária, ou seja, são bem resolvidos nessa vida, são aqueles bem resolvidos. Entretanto, existem aqueles que têm uma capacidade um pouco menor, né? Tem aqueles que buscam ajuda de alguém quando a sua capacidade de enfrentamento se esgota para determinados problemas da vida. Cada um reage de um jeito. Outras pessoas se desmoronam emocionalmente, se isolam, se deprimem e até paralisam as suas atividades e até mesmo a sua vida. Não importa em qual situação você se encaixa ou se encontra das 3 apresentadas acima, não importa. O fato é que em qualquer situação da vida, nós precisamos entender que temos a nosso favor alguém muito especial que está atento ao nosso clamor, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso sumo pastor, o nosso bom pastor. Veja, em Hebreus capítulo 7, versículo 25,
Que coisa linda, que palavra oportuna, maravilhosa, de encorajamento, de refrigério para mim e para você. Diz assim o texto, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, é aquele que está entre nós e Deus, intercedendo pelas suas aflições, intercedendo pela sua família, intercedendo pelo seu casamento, intercedendo pelos seus filhos, intercedendo pela sua enfermidade. É aquele que está pronto para cuidar do seu rebanho, das suas ovelhas, para apagar, tirar, remover a culpa do nosso pecado, remover o pecado, cuidar das nossas feridas, aparar, a nossa lã espiritual e nos abençoar de maneira que sejamos cuidados pelo nosso sumo pastor. Meus queridos e amados irmãos, esse texto nos ensina e destaca algo muito especial para nós a respeito de Jesus. O texto nos revela que esse Jesus é o Filho de Deus. Mas você deve estar pensando, você vai me dizer, tudo bem, todo mundo sabe disso, que ele é o Filho de Deus, e daí? Mas eu quero chamar a atenção de um detalhe. Pense comigo. Quem é Deus? Deus, ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador do Universo. E Jesus Cristo é Filho do Eterno. Ele é Filho do Criador. Ele é Filho do Altíssimo. Ele é filho, ele não é filho do homem, ou de homem. Ele não é filho do presidente, ele não é filho do rei. Ele é filho do Altíssimo. Ele é filho do Senhor, dos senhores, Criador dos céus e da terra. Mas veja, são atributos naturais somente atribuídos a Deus, ao Senhor. Na verdade, o que eu estou querendo dizer, querendo te falar, é que esse Todo-Poderoso, ele se humanizou, ele se inclinou e veio em nosso favor. Veja, toda a iniciativa para salvar, resgatar e amar e nos amar, partiu do trono da graça, partiu do coração de Deus, da vontade de Deus. Ele se deu, se ofereceu em forma de amor por mim e por você. E quando o máximo que nós merecíamos era a morte, era a condenação, era isso que nós merecíamos. Mas ele se humanizou, ele se encarnou, ele se inclinou para nós. E aí, então ele se deu em amor na cruz por mim e por você. Meus queridos, meus amados, veja que além de ser o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, nosso Redentor da vida, ele se posiciona hoje como o nosso sumo sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede junto ao Todo-Poderoso por mim e por você. É aquele que leva as nossas dores, nossas feridas, nossos lamentos, nossas crises, nossas angústias, nossas frustrações, decepções, fragilidades e, sobretudo, os nossos pecados. Meus amados, diante dessa verdade, diante desse
maravilhoso ser de amor e graça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero fazer um convite especial para você nesta noite. Deixa Jesus cuidar das feridas do seu coração. Deixa Jesus cuidar das feridas da sua alma. Pois só Ele é possuidor de tal competência. Só Jesus Cristo é competente para nos curar, nos dar refrigério, esperança, cura, amor. Você está angustiado, aflito? Você tem dormido mal? Eu quero então convidar você a confiar a sua preciosa vida ao sumo sacerdote, Jesus Cristo, em nosso Senhor. Queridos, em tempos de crise, se dedique mais, expresse mais, de forma muito especial, a sua confiança em nosso sumo pastor. Porque assim, você fazendo, se dedicando, expressando a sua confiança nele tão somente, você verdadeiramente vai receber o socorro do Senhor, tão necessário que você hoje está precisando e esperando da parte dele. Como devo proceder em tempos de aflição? Como devo proceder em tempos de crise, de angústia, de circunstâncias difíceis? Primeiro, nós falamos confiando em Jesus Cristo como nosso sumo pastor, sumo sacerdote. Segundo, conservando firme a nossa fé. É exatamente isso que fala o versículo 14 na sua parte B do texto de Hebreus capítulo 4. É um versículo que vem para fortalecer a nossa fé. Portanto, devemos fortalecer a nossa fé de todos os dias da nossa vida. A nossa fé precisa ser alimentada todos os dias. Alimentar a fé é como alimentar o corpo físico com suprimentos especiais para se ter energia, fôlego, força física, uma vida saudável fisicamente falando. Assim também é a fé. Ela precisa de elementos especiais para mantê-la viva, para manter a chama de uma fé viva. Sabe por quê? Porque ela é o combustível necessário que mantém viva a nossa esperança em Deus. Para tanto, você precisa se achegar. O versículo 16 nos ensina isso. Acheguemo-nos a Ele. Então é preciso se achegar para mais perto de Deus. Pois Ele, além de ser o autor e consumador da minha e da sua fé, é também quem a sustenta em tempos de tribulação. Ele quem sustenta, Ele quem mantém, foi Ele quem deu. Portanto, estamos vivendo um tempo maravilhoso, extraordinário, para se expressar a verdadeira fé de forma confiante no Supremo Pastor, no eterno e todo-poderoso, o nosso Deus. Meus amados, veja que o salmista Davi disse no Salmos 40, que coisa linda, que expressão de esperança, de consolo, de alegria nesse tempo difícil. Ele disse: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele esperou. O verbo esperar, a atitude de esperar nos dias de hoje, é muito difícil para muitos, porque
nem todos estão dispostos a esperar o tempo certo, a hora certa. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Meus amados, parece uma coisa doida ter que dizer isso, mas as melhores ocasiões para fortalecer e testar a nossa fé, sem dúvida alguma, é em tempos de crise, de tribulação. Isso nos encoraja a refletir em quem nós temos crido. Em quem você tem crido? No governo? No cientista? Em quem você tem esperado? Em quem temos depositado a nossa fé e a nossa esperança? Veja só o que o apóstolo Paulo, ele compartilhou com o jovem pastor Timóteo, quando ele estava passando por grandes e terríveis tribulações. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 12, Paulo expressa com firmeza, com esperança, com convicção, com certeza. Ele diz: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Veja, em quem eu tenho crido. Essa é a diferença, em quem nós temos depositado a nossa fé, em quem nós temos confiado a nossa vida, o nosso futuro, é na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos conservar firme a nossa fé em tempos de tribulação. A nossa fé é dom de Deus. Foi Ele quem deu. É uma dádiva de Deus. A fé que você possui não foi adquirida numa roda de amigos. A fé que você possui não foi adquirida num bar, num shopping. Não foi adquirida pelo seu patrão. Não foi adquirida pela ciência. Foi adquirida por Deus. A fé que você possui, ela veio do trono da graça no coração de Deus para você. Por isso ela precisa ser alimentada, mantida, firme. Veja que a ciência é uma bênção para a humanidade. Uma bênção. A ciência é algo extraordinário e pode ser utilizada de forma inteligente e eficaz em favor do bem e da vida humana. Mas a humanidade não pode confiar cegamente na ciência se Deus não fizer parte dessa parceria. A ciência não vai remover o nosso pecado. A ciência não vai nos livrar do fogo eterno do inferno. A ciência não vai remover as nossas ansiedades. A ciência não vai nos dar a salvação. Ela é importante, mas ela precisa ser parceira de Deus, submeter-se a Deus. Veja o que disse um dos maiores e mais renomados cientistas que a humanidade já conheceu, Albert Einstein. Ele disse: a religião sem a ciência é cega, e a ciência sem a religião é manca. Portanto, existe uma parceria. Precisa haver uma parceria. A ciência, o homem, a sabedoria humana precisa entender que Deus, Ele é a fonte de toda a sabedoria, inesgotável. É nesse tempo de adversidade, sem dúvida alguma, que nós podemos esperar que a ciência possa trazer uma solução científica para o coronavírus e tantas outras pestes que hão de vir. Mas, contudo,
precisamos entender que a última palavra vem do alto, vem do trono, da infinita sabedoria de Deus para os homens. Portanto, Deus não depende da ciência, pois Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Segundo Albert Einstein, é preciso haver uma parceria, um caminhar juntos entre a ciência e Deus, entre a ciência e a sabedoria divina, para que tudo quanto o homem venha fazer, ele seja bem-sucedido. Não pode haver um divórcio entre a ciência e Deus. Isso seria ignorar a fonte de toda a sabedoria, que é o nosso Senhor. Entretanto, nós, como filhos de Deus, nós podemos sim acreditar e esperar por soluções científicas, mas sem perder de vista que a nossa fé em Deus, bem alimentada, é o nosso maior tesouro em tempos de crise. Quantas pessoas, elas não têm oportunidades aos hospitais para serem alcançadas pela ciência? Quantas pessoas, elas não têm oportunidades de serem curadas pela ciência, mas elas estão sendo sustentadas pela fé? Quantas pessoas não têm oportunidade de estarem passando por um processo de quimioterapia, por um processo de tratamento, e elas estão vivendo pela fé, pela graça de Deus? Por isso, nós precisamos, sim, buscar recursos para que possamos ser curados. Mas esses mesmos recursos, debaixo da soberana vontade de Deus, faz parte do milagre de Deus. Nós podemos aplicar a nossa fé em tempos de instabilidade. De que forma? Como uma arma poderosa para vencer os percalços da vida. É nesse tempo de crise que podemos usar a nossa fé como uma ferramenta afiada para superar as dificuldades que nos angustiam. É nesse tempo de crise que podemos usar a nossa fé como fonte inesgotável de esperança em Deus, não no homem, não na política, não nos recursos. Eles ajudam, são necessários, são relevantes, são importantes, e ai de nós se não tivéssemos esses recursos à nossa disposição. Mas nós não podemos viver cegamente, confiando plenamente nos recursos. Nós precisamos confiar a nossa vida na pessoa bendita de Jesus Cristo, através da nossa fé. Mas para que esta fé seja eficiente em tempos de crise, é necessário que a mesma esteja firme, alicerçada na rocha. E a rocha é Jesus. E nós podemos ver isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo, ele tem essa convicção. Ele diz: sede vigilantes, ele falando para a igreja de Corinto, para aqueles que estavam vivendo em instabilidade, que estavam em cima do muro, longe, distante de Deus. Ele está dizendo: sede vigilante, vigiem, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Portai-vos varonilmente significa homens de coragem, pessoas que devem se levantar, serem encorajadas pela sua fé, para que possa plenamente confiar em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, como devemos proceder em tempos de crise? Confiando em Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Segundo, conservando firme a nossa fé. E por último, nós queremos concluir, terceiro ponto, nos aproximando confiantemente
ao trono da graça. No verso 16 diz: acheguemo-nos confiadamente. Acheguemo-nos confiadamente significa ousadamente, com ousadia, sem dúvida alguma, sem duvidar. Essa é uma palavra de ordem para mim e para você nesse tempo de luta, para você não desanimar. Acheguemo-nos ousadamente. Sabe por quê? Exatamente porque a ideia é que esse texto, que esse versículo nos traz à memória, é a ideia de alguém que se aproxima do sobrenatural, cheio de fé. Uma fé não vacilante, uma fé vigorosa, viva, eficaz. É alguém que se aproxima de Deus, do trono da graça de Deus, cheio de esperança. Por quê? Porque a palavra grega empregada aqui é parresias, ou seja, significa ousado, cheio de coragem. Isso nos ensina que em tempos de adversidades, precisamos nos esforçar. Não podemos cruzar os braços, nos acomodar, esperar o tempo passar, sem buscar uma solução inteligente em Jesus Cristo. Nós precisamos nos esforçar, precisamos nos apropriar de razões especiais e espirituais, a fim de nos aproximar mais e mais de Deus, não de forma óbvia, rasa, não de forma superficial, não de forma abstrata, mas ousadamente adentrar no universo insondável e inexplicável da graça de Deus. Em outras palavras, é desenvolver um nível mais profundo de relacionamento e de adoração com Deus. Deus, Ele não está interessado em adoração. Deus não quer adoração. Deus, Ele quer adoradores. Lá em João capítulo 4, no versículo 24, Ele diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ele deseja que eu e você, nós tenhamos o nível de relacionamento com Ele, como era no Jardim do Éden. O nível de relacionamento apropriado em tempos difíceis. Para tanto, é necessário que nos aproximemos dEle ousadamente, sem reservas, sem duvidar e sem desconfiança, pois é do seu trono gracioso, é do seu trono gracioso, é que saem as mais ricas e abençoadas ou abundantes bênçãos para a minha e para a sua vida. É do seu trono gracioso, é que saem as mais preciosas respostas que precisamos para continuar a vida com esperança. Se aproxime de Deus. Ande com Deus, seja amigo de Deus. E eu quero concluir relembrando o título da nossa fala. Como devemos proceder em tempos de crise? 3 atitudes. Primeiro, confiando em Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Ele tem cuidado de nós. Não duvide disso. Segundo, conservando firme a nossa fé. Você precisa manter a sua fé viva, firme. Terceiro, nos aproximando confiantemente ao trono da graça. Nos aproximar de Deus de forma ousada. Queridos, que esta palavra possa encher o teu coração de ânimo, de coragem. Que esta palavra possa fortalecer a tua alma
e te dar paz em tempos de dificuldades, quando o seu coração está atribulado. Possa te dar esperança nesse tempo onde muitos estão desesperançosos, esse tempo de dor. E eu quero desejar a você um forte abraço, uma abençoada semana para você e para a sua família, e que Deus possa te renovar de dia em dia, que Deus possa estender a sua boa mão sobre você e sobre a sua família, e fazer com que você prossiga cheio de amor, de graça e de esperança. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do seu Espírito seja com esta igreja e com todo o teu povo espalhado por toda a terra, que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.